Olá, pessoal. Então, aula 14, escoamento permanente de fluido incompressível em condutos forçados. Perda de carga distribuída, conceitos e exercícios. Bem, pessoal, então, até o momento, vimos aí a equação da energia, né, a equação de Bernoulli, né, quantifica as parcelas da energia mecânica, né, a energia cinética, a energia de pressão e a energia potencial. Vimos na aula passada a introdução de máquinas, né, bomba ou turbina, e também as perdas, que são as perdas de carga, né? Que na aula de hoje iremos explicar um pouco melhor, né? Detalhar essas perdas de carga. Então, esse é o objetivo da aula, ok? Então, só uma revisão, né? Com a equação da energia, equação de Bernoulli, aquela equação que quantifica as energias mecânicas de um escoamento. Então, aqui é a energia cinética, a energia de pressão e a energia potencial. Tá? Então, considerando um escoamento em que há presença de máquinas e perdas, né? Então, a equação completa, H1 mais HM igual a H2 mais HP de 1 a 2. Tá? Sendo que H1 é carga manométrica ou energia na seção 1, H2 é carga manométrica ou energia na seção 2, HM é carga manométrica da máquina, bomba ou turbina. Atenção, pessoal, se for bomba, é mais HB, se for turbina, é menos HT. E HP de 1 a 2 é perda de energia, né? Também perda de pressão entre os trechos 1 e 2. Então, pessoal, na aula de hoje, né, iremos estudar, né, detalhar a perda de carga, ok? Passando aqui. Então, pessoal, inicialmente, né, vamos falar então sobre condutos, né? Então, condutos é uma estrutura com forma geométrica definida, rígida, né, para o transporte de fluido. Os condutos são classificados em dois tipos: os condutos fechados, ou seja, com a seção fechada, nesse caso aqui, e os condutos com a seção aberta, certo? Então, condutos fechados com a seção fechada e condutos com a seção aberta. Bem, ainda temos os condutos forçados, ou seja, então o conduto forçado ele é existente apenas, né, nos condutos fechados, em que o fluido preenche totalmente a seção aqui do conduto. O conduto fechado, ele pode ter a superfície livre, quando o fluido não completa toda a seção do conduto. Tá? E o conduto aberto, ele sempre será livre. Sempre teremos a formação de uma superfície aqui, ó. Tá? Ok? Em mecânica dos fluidos, o nosso foco é estudar apenas condutos forçados. Bom, então todos os condutos que estudaremos serão do tipo forçado. Então, a camada limite. Então, vamos considerar uma porção de escoamento se locomovendo com uma velocidade V0. Essa camada de fluido, ela encontra uma placa, uma superfície plana, parada. Tá? Ou seja, essa superfície plana, ela irá interferir no escoamento até uma certa distância. Então, eu tenho essa porção de fluido se locomovendo. Ao deparar com a placa, as partículas imediatamente junto à superfície, elas têm velocidade zero. E elas vão aumentando a velocidade aqui, né, formando um gradiente de velocidade, até atingir uma velocidade constante. Ou seja, então, essa velocidade aqui é uma velocidade que não está sendo influenciada pela superfície. Bom, então essa velocidade é a velocidade que o fluido tinha anteriormente, né? Então aqui é V0 também, né? Então uma certa distância do bordo da placa, não há interferência da placa sobre o escoamento, né? Ok? As partículas imediatamente juntas à placa têm velocidade zero. Forma esse gradiente até tornar uma velocidade constante, que era a velocidade inicial do fluido. Bem? Essa camada aqui, essa distância aqui, I1, chamamos de camada limite hidrodinâmica. Essa camada ela vai aumentando
ao decorrer da placa, até atingir um valor constante aqui, tá bom? Então, ó, o I1 é menor que 2, que é menor que I3. Tá? A distância do bordo de ataque até a placa, essa camada, ela aumenta, aumenta e tende a ficar constante. Bem? Então, só lembrando, né, que essa camada é uma distância, né, em que o fluido não sofre influência dessa superfície aqui, tá bom? Então, a camada limite, ela vai aumentar até chegar a um valor que ela permanece constante. Vou passar aqui o slide, opa, aqui. Então, essa camada limite, ela vai aumentando aqui, ó. Vamos chamar aqui de 1, de 2, de 3, de 4. Ela vai aumentando aqui, ó, até atingir um valor constante. Tá? Então, se for uma tubulação, ela é simétrica, né? Tem essa camada aqui e essa camada aqui. Então, essa camada, ela vai aumentando ao decorrer da placa, né? Vai aumentando até atingir um valor constante, a camada limite hidrodinâmica. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida, só perguntar, tá bom? A camada limite, ela tem a sua região laminar e tem a sua região turbulenta. Tá bom? Nas aulas passadas, né, sobre o regime laminar e turbulento. Bem, pessoal, então, chegamos aqui no que nos interessa, que é falar da perda de carga. Né? Então, pessoal, a perda de carga é uma perda de energia ao longo do escoamento. Né? Então, toda a instalação, ela tem os trechos, né, tem as tubulações retas de seção constante e tem os acessórios, como válvulas, cotovelos, T's, curvas, junções, bifurcações, entre outros. Então, esses acessórios, como também as tubulações retas de seção constante, geram perdas para o escoamento. Né? Então, o escoamento tem perdas, né, ao longo desse trecho, né, ou dos trechos. Basicamente, as perdas de carga, né, que são caracterizadas como perda de energia ao longo do escoamento, elas são divididas em dois grupos: as perdas distribuídas, HF, e as perdas locais ou singulares, HS. As perdas distribuídas são aquelas que ocorrem nos trechos retos de tubulação de seção constante, né, devido ao atrito do fluido com as paredes internas da tubulação. Né. Por mais polida que seja uma tubulação, né, ou lisa, polida, ou até perfeita, há um atrito, né, com o fluido. Né. Então, essa parede tem uma certa rugosidade, né, e essa rugosidade, ela gera uma perda de energia do fluido ao longo do escoamento. Né. Então, o fluido, ele, ao passar para a tubulação, vai tendo essa aspereza, né, provoca uma perda de energia, né, ou seja, uma perda de carga distribuída. E temos também as perdas singulares ou localizadas, são aquelas perdas decorrentes da mudança de direção do fluido. Ou seja, quando o fluido altera a sua direção, você tem uma perda de carga. Só voltando aqui à perda distribuída, na perda distribuída não temos mudança de direção. Né? E na perdas localizadas ou singulares, a mudança, né, de direção provoca perda. Então, quando o fluido passa por um cotovelo, passa por uma curva, passa por uma válvula, passa por um filtro, passa por uma junção, ele está mudando de direção, né? Então, por exemplo, um cotovelo ele chega a mudar 90 graus, por exemplo, né? Numa junção, sem uns 30 graus, enfim, né? Quando o fluido ele muda a sua direção, ele perde energia, né? Então aí tem esse choque do fluido com as paredes e essa perda de energia localizada. Por que localizada? Porque ela ocorre nesse cotovelo, nesse T, nessa junção, né? Então vou passar para o slide seguinte aqui. Então eu consigo identificar, então, essa perda localizada, que ela ocorre aqui, ó, pontualmente aqui
aqui, nessa curva, nessa válvula. Então, são perdas pontuais. Já a perda distribuída, ela ocorre de forma distribuída, uniforme, ao longo das tubulações retas de seção constante. Essa perda ela é distribuída aqui, ó, nesse trecho aqui, ó. Tudo bem? Perda distribuída, né? Ela corre uniformemente, né? Ela é distribuída nesse trecho aqui. Tudo bem? Então, perdas distribuídas são uniformes ao longo da tubulação, né? E as perdas localizadas ou singulares ou pontuais, ocorre pontualmente aqui, aqui, etc. Então, a perda de carga total é o somatório das perdas distribuídas mais o somatório das perdas localizadas, que ocorre nas singularidades, nos acessórios, nessa válvula, nessa curva, nessa curva, nessa curva, nesse bocal, ok? Então, H1 mais HM, então H2 mais HS mais HF, tá bom? Então, pessoal, vamos na aula de hoje, né, vamos abordar apenas a perda de carga distribuída, ok? Então, a perda de carga singular estudaremos na próxima aula. Okay? Então, no estudo da perda de carga distribuída, HF, perdão, vamos considerar o regime permanente, continua sendo permanente, as propriedades constantes, né, com o decorrer do tempo, o fluido é incompressível, ou seja, a massa específica é constante. Vamos considerar também escoamento unidirecional em uma só direção, condutos longos, condutos cilíndricos com seção constante. Então, pessoal, aqui vamos abordar apenas, né, o escoamento forçado em condutos cilíndricos. Ok, pessoal? Então, além de ser conduto fechado e forçado, a sua seção é cilíndrica e de seção constante. A rugosidade ao longo da tubulação é uniforme, que não é, claro que não é verdade, né? Na prática, isso não existe, né? Uma rugosidade uniforme, né? Devido à variação no material, né? Grandes tubulações, elas são juntadas, né? Elas são soldadas ou elas são juntadas, né? Então, ela nunca é uniforme, né? A aspereza do material. Ausência de máquinas e singularidades no trecho, né? E aplicar a equação da continuidade, ou seja, a quantidade que entra é igual à quantidade que sai, né? A vazão que entra é igual à vazão que sai, ok? Então, se a vazão é igual e as seções são iguais, então as velocidades são iguais. Então, não tem variação de velocidade ao longo, né, do escoamento nas tubulações. Vamos lá, pessoal. Rugosidade. Os condutos apresentam uma aspereza na sua parede interna, né? Então, qualquer que seja o material, concreto, aço, cobre, PVC, ela não tem uma superfície totalmente uniforme, né? Então, ela forma vales e picos, né? Picos e vales, né? Aqui, ó. O pico e esse é o vale. Dá um zoom aqui. Aqui, dá um zoom aqui. Então, a região do pico e seu vale aqui, né? Então, forma essas cristas, né? Então, se você pegar um microscópio eletrônico, né, e analisar a superfície, né, a superfície ela não é polida, né, ela tem essas rugosidades, essas asperezas, né? Essas asperezas, claro que elas não são uniformes, né? E principalmente quando você tem longas tubulações que
são juntadas, né, soldadas, ou juntadas com solda, com flange, as tubulações, você tem assim, lotes diferentes de fabricação, né? Então nunca é igual. Mas aqui, e na mecânica dos fluidos, vamos sempre considerar que essa aspereza, né, essa rugosidade é constante ao longo da tubulação. Quer tenha a tubulação 1 metro, 10 metros ou até quilômetros, né? Ela sempre terá essa mesma rugosidade, tudo bem? Essa rugosidade vamos chamar de, aqui está marcando epsilon, né? Mas vamos denominar de K, tá bom? Então, troca o epsilon pelo K, que é na fórmula, no diagrama, está K, tá bom? Esse epsilon, na verdade, é um K. Bem? A unidade é comprimento, tá bom? Então, é comprimento, unidade de comprimento. Então, pessoal, estamos estudando a perda de carga distribuída, né? Então, a fórmula é essa daqui, ó. HF, perda de cargas distribuída nos trechos retos de tubulação com seção constante, bom? Então, é o HF é igual a F, esse F é o coeficiente de atrito, tudo bem? L é a soma dos trechos retos das tubulações de seção constante, V é a velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes G, o G é sempre 10, vezes DH. Pessoal, esse DH é o diâmetro hidráulico, certo? Como estamos estudando apenas condutos forçados, então o diâmetro hidráulico é igual ao diâmetro geométrico, tá bom? Então, aqui não vamos abordar o diâmetro hidráulico, sim apenas o diâmetro, pois o conduto é forçado, bom? Vamos voltar a falar desse F aqui. Esse F é um fator, é um coeficiente, então ele é adimensional, não tem dimensão, né? Ele é determinado conforme o regime do escoamento. Para escoamento laminar, o F é sempre 64 dividido pelo número de Reynolds. Tá? Então, para lembrar, o Reynolds é VD dividido por Ni, tá bom? Agora, se o escoamento ele for turbulento, eu vou determinar esse coeficiente por meio de um diagrama chamado Nudhouse. Pessoal, deixei na aula de hoje, né? No encontro de hoje, no encontro 15, tem esse diagrama, tá bom? Ok? Então, é importante, pessoal, imprimir esse diagrama, né? Ele vai ser muito utilizado aí nos exercícios. Pessoal, aqui está o diagrama. Bem, dá um zoom aqui nesse diagrama aqui. Olha, pessoal, muita atenção aqui, ó. Muita atenção, pessoal, nesse diagrama. Tá? É de fundamental importância aí para os nossos exercícios. Esse diagrama, pessoal, ele tem qual objetivo? É encontrar o coeficiente de atrito. Está no lado direito, né? Então, nessa escala aqui, do lado direito. Então, é o Fzinho, né? Lembrando que a escala aqui é logarítmica, bom? Então, não é linear, tome cuidado. É difícil interpolar, né? Então, pessoal, todos os exercícios, na lista de exercícios, os exercícios, a prova, sempre vou dar um valor que vai dar justamente, né? Ou 008, ou 006, ou 005, 004, 002, 0012, né? Até porque interpolação numa escala logarítmica é meio complicado, tá bom? Então, F é obtido nessa escala aqui, do lado direito do diagrama. Pessoal, para eu conseguir esses valores, eu tenho que cruzar o número de Reynolds
E são essas curvas aqui, ó. São essas curvas aqui, que partem de cima, tá? E também estão na escala logarítmica, certo? Então, por exemplo, aqui, pessoal, aqui é 1 vezes 10 à terceira. Ou seja, aqui é 8 vezes 10 ao quadrado, 6 vezes 10 ao quadrado, 4 vezes 10 ao quadrado. Aqui é 2 vezes 10 à terceira, 6 vezes 10 à terceira, 1 vezes 10 à quarta, 2 vezes 10 à quarta, aqui 4 vezes 10 à quarta, 8 vezes 10 à quarta, 1 vezes 10 à quinta, 6 vezes 10 à quinta, 8 vezes 10 à quinta, 1 vezes 10 à sexta. Tudo bem? Então, são essas curvas aqui, ó. Então, toma muito cuidado com as escalas aqui, ó. Então, sempre olha aqui, ó, as potências, né? Ou seja, então daqui para cá é 10 à quarta, daqui para cá é 10 à quinta, daqui para cá é 10 à sexta. E vocês vão pegar essa curva e cruzar com essa outra curva aqui, que é o D sobre K. Bom? D é o diâmetro da tubulação. Tá aqui. É o diâmetro da tubulação, certo? Dividido pelo K. Eu troquei o epsilon pelo K, tá bom, pessoal? Aqui é o Kzinho, tá bom? Essa rugosidade. Então, D sobre K. Pessoal, o Reynolds é adimensional, não tem dimensão, assim como D sobre K, tá? Porque é uma relação de grandezas de mesma natureza. Diâmetro é um comprimento, a rugosidade também é comprimento. Então, não temos unidades no D sobre K nem no Reynolds. Então, portanto, né, esse F é adimensional também. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Exemplo fácil. Um exemplinho fácil aqui. Então, aqui, ó. Aqui é 2 vezes 10 à quinta. 3 vezes 10 a... perdão, aqui, ó. Aqui é 3, né? 2, 3 e 4. Então, 3 vezes 10 à quinta. E o D sobre K, 400. O fator é 0,025. Pessoal, tome muito cuidado aqui, ó. Muito cuidado, porque você vai cruzar a curva contra a curva. Só que você não vai continuar essa curva aqui não, pessoal. Você vai trazer, no ponto de cruzamento, traça uma reta a 0 graus, tá bom? Até chegar aqui nessa escala. Não é para cruzar aqui, ó, cruza aqui, ó. Vamos ver o que é mais curva aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ó, você não vai cruzar 10 à quinta com D sobre K 400 e continuar aqui, ó. Não vai dar 0,025, não. Vai traçar uma reta aqui, uma reta, e ler aqui, ó. Tudo bem? Então, no ponto de cruzamento, traça uma reta a 0 graus. Pessoal, nas próximas aulas, utilizar também essa escala inferior, que é o número de Reynolds vezes a raiz quadrada de f. Tá bom? Hoje não vamos abordar, então nem vou explicar. Essa rugosidade aqui, pessoal, ela está no Mudhausen, né? Então, conforme material aqui, né? Ferro fundido, madeira, concreto, aço rebitado. Então, temos os valores aqui, tá bom? Do casinho. Então nos exercícios é informado o material. Se informado o material, vocês vêm aqui e pegam os valores. Ou é dado já diretamente o K, tá bom? Tudo bem? Então, o Kzinho está nessa tabelinha aqui, ó, conforme o material do tubo. Então, pessoal, temos aí 2 exercícios, né? 2 exercícios para vocês fazerem aí. Então, vamos fazer juntos os exercícios. São apenas 2. Então, pessoal, pegue o diagrama, está lá no Moodle, tá bom?
Sem esse diagrama não dá para fazer o exercício, né? De preferência, imprimir ele, né? De preferência. Então, vai ter que riscar a tela aí do notebook aí. É meio complicado. Ok, pessoal? Olá, pessoal. Então, vamos fazer o exercício aí? Olá, pessoal. Olá, pessoal. Vamos tentar fazer o exercício, então. Tá aqui o... E, pessoal, uma ideia para começar o exercício aqui?
Olá, pessoal. Vamos começar o exercício então? Lá. Só alguma dúvida aí? Responda, por favor. Todos estão me escutando? Olá, pessoal. Alguém quer arriscar fazer exercício? Pessoal, vocês querem que eu comece esse exercício aí? Por favor, me respondam. Ou vocês querem tentar resolver o exercício? Professor, estou tentando aqui achar velocidade, mas está A velocidade é pela vazão, né? Então, pela vazão. você tem o diâmetro da tubulação, né? Então, Hum, essa área. Aí você acha a velocidade, tá bom? E sem ok, velocidade, fazer o exercício. Certo, ok. pessoal?
Olá, pessoal. Esse arquivo do hoje aberto aqui, por favor. Pessoal, pessoal, por favor. Foi pra você? Estão vendo o arquivo do hoje aberto? Oi. Sim, estou vendo, sim, estou vendo. Então, vamos lá, pessoal. Então, ó, precisamos encontrar a velocidade, né? Temos a vazão de 190 litros por segundo. Então, tem que passar os litros por segundo para metros cúbicos por segundo. Então, dividido por 1.000. Né? A área é π d ao quadrado sobre 4. Tá? Aqui. Então, vamos achar a velocidade de... Vamos lá, pessoal. Podem calcular aqui, por favor. Então, quando é a velocidade, pessoal? Quando é a velocidade? É 1,19. Então, pessoal, vamos calcular o número de Reynolds agora, né? Número de Reynolds. Reynolds. Ó, P D sobre Mi. V 1,19 vezes D 0,45 dividido por Ni. 1,06 vezes 10 menos 6. Tá?
5 vezes 10 a quarta aqui, né? 5 vezes 10 a quarta aqui. Esse Ô, professor, a velocidade minha deu 0,16. 0,16. Tá. Vê direitinho aqui. Vê direitinho aqui, ó. É 190, né? Litros. Dá 0,19. Olhadinha aqui, pessoal. 190. Cálculo aqui. 0,45, né, pessoal? Estou sem aqui a tela aqui. É isso, vamos conferir aqui. Então, 190 dividido por 1000. 4 vezes 3,14,45. Entende? Vezes dividido. Não, pessoal, dá 1,195 mesmo. 1,195 aqui, ó. Praticamente 1,2 aqui. Vezes 0,45. 1,06 dividido 10. 6 elevado vezes 10. E direitinho, pessoal. Tá certinho aqui, pessoal. 195 mesmo. 0,45 vezes 1,6 entre 6 negativo. Então, 10 a quinta aqui. 10 a quinta. É 5 vezes 10 a quinta aqui, ó. É menos 5 menos 6 aqui. É 10 menos 5 aqui, perdão aqui, pessoal. 10 a menos 5 aqui. Vou aumentar aqui tudinho para vocês. Só tá dando para ver aqui. Tá muito pequeno. Dá para ver. Beleza. Então, 5 vezes 10 a quinta. Aqui é 10 a quinta, menos 5, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou calcular o D sobre K. Então, D sobre K. D sobre K aqui. Então, D é o diâmetro, né? 0,45 dividido por K. K é 4,5. Confira aqui. É 4,5, isso. 4,5. 10 elevado a menos 5. 10 menos 5. Pessoal, vai dar 10 a quarta. Quarta. Então, pessoal, se eu faço um D. Vamos lá. Aqui, sim, aqui, fazer aqui.
Só peço que pegue o diagrama de Moody-House aí, por favor. Vamos aqui. Sim. Professor, Oi. esse D sobre K tem que escala na tabela? Eles são as curvas. Essas curvas aqui. Não, sim, né? Aqui, ó. É o... Esse eu dei sobre cá aqui, ó. Fiz uma ilustração aqui. Eu vou jogar aqui. Vocês estão vendo o documento do Word aqui, né? Uhum. Isso, ainda tá vendo o documento hoje. Fiz mais aqui, pessoal. Então, pessoal, eu pego o Reynolds, tá? Eu desço a curva aqui do Reynolds e cruzo com a curva do D sobre K que deu 10.000, certo? Então, nesse cruzamento, ó, eu não vou seguir a curva não, pessoal, não vou fazer por aqui não. No momento, no ponto, traço uma reta a 0 graus aqui, ó. Faço a leitura aqui no diagrama aqui. Todos conseguiram chegar no 0021? Eu não tô sabendo interpretar a faixa da esquerda, professor, Então, vamos do, lá, eu vou compartilhar aqui, do calma aí. diagrama. Vou compartilhar aqui com vocês aqui, calma aí. Tô vendo o diagrama agora? Tô vendo, pessoal? Sim, tô vendo o Sim, sim. diagrama agora.
Vamos lá, quanto deu o Reynolds mesmo? Deu 5, 10 a... vezes a quarta. 5 vezes 10 a quarta ou 10 a quinta? Meu deu 10 a quarta. Então é o seguinte, ó. Então aqui começa o 10 a quarta. 1 vezes 10 a quarta, 2, 4, aqui é o 5. Tudo bem? Essa linha aqui. O D sobre K deu 10 mil, né? Uhum. Deu 10 mil aqui. Então, nossa, que é horrível aqui, ó. Essa curva com essa curva aqui, ó. Ah. Curva aqui, ó. Ah, é aí que vê. Isso. Tudo Tá. bem? É que realmente fazer. Isso é horrível, não tem como fazer aqui no digitalmente. Tem que ter um diagrama impresso, né? Para fazer o. Meio complicado, até de ler. Deixa eu ver se dou um zoom aqui. Então, aqui, ó. 5 vezes 10 a quarta, aqui, né? 5 vezes 10 a quarta. Essa curva. Quando 10 mil aqui, ó. 10 mil, 10 mil. Aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Se você puxar uma linha aqui, ó, você vai ler 0021 aqui, tá bom? Vai dar nessa primeira aqui. Tudo bem? Ok? Ok, professor, valeu. Então, vou retornar aqui a. Vou retornar aqui o exercício aqui. Tudo bem? Então deu 0021, certo? Uma reduzida aqui, tá muito grande aqui. 21. Vamos lá, pessoal, então. Pede que a perda de carga, é isso? Perda de carga, né? Agora é só substituir agora, pessoal. Agora não tem segredo aqui. É aqui. HF. O Fzinho. F. Vezes. Somatório aqui. Somatório dos trechos retos. V ao quadrado. Dois. G. O Fzinho aqui, 0,021. Aqui, ó. 0,21. O somatório dos trechos retos aqui, ó, é 100 metros. 100 metros. A velocidade aqui dá 1,195. 195 quadrado. Dois G. D. Isso. 5. HF. Aí. A 0,33 aqui. Pessoal, qual a unidade aqui, pessoal, por favor? 0,33 o quê?
Olá, pessoal, qual unidade? Qual unidade? Em metro. É em metros, né? Em metro. Esse é o exercício. E aí, pessoal, alguma dúvida no exercício? Então, deixa aqui para vocês copiarem aqui, ó. Copiar, pessoal? Ok? E aí, pessoal? Posso passar para o próximo? Por mim, pode. Por mim também. Próximo exercício agora. Exercício 2 agora. Determinar a perda de carga de uma tubulação de 100 metros de comprimento de ferro galvanizado, cuja seção é circular, com qual escoa óleo, Ni igual a 1,0133 vezes 10 menos 5 metros quadrados por segundo. A velocidade de 2 metros por segundo, sendo a vazão de 145 litros. Ok? Aqui. Aqui. Vamos lá, então. Dois. 15. Aula 15, né, pessoal? Aula 15, isso. Aula 15. Os dados aqui. Unido óleo aqui. Velocidade. Segundo. L. Então, pessoal, nesse exercício faltou o K, tá? Então, ó, ferro galvanizado aqui, ó, ferro galvanizado, 2 pontos, K igual a... Só, eu vou aqui no diagrama aqui, ó.
ferro galvanizado, 0, quantos zeros tem aqui? Opa. É 0,30152, né? 30152. 0,152 metros. E pessoal, então, onde eu peguei esse valor, peguei no diagrama, tá bom? Esse valor do K. Olha, pessoal, nesse exercício aqui, ó, no outro exercício eu tinha o diâmetro e não tinha a velocidade. Aqui eu tenho a velocidade e não tenho o diâmetro. Como vou calcular o diâmetro, pessoal? Como calculamos o diâmetro? Vamos lá, pessoal. Como vamos calcular o diâmetro? E sem o diâmetro aqui, ó, Através Pela da forma da vazão? pela vazão, né? Pela vazão. Tá? Pela vazão aqui. Bom, vou pegar essa equaçãozinha aqui já pronta. Então, a vazão aqui é 145. Né? Então, litros, passo para metros cúbicos, divido por 1.000 aqui, né? A velocidade eu tenho, que é 2 metros. Eu não tenho o diâmetro aqui, ó. Não tenho o diâmetro. O diâmetro igual a... Professor, eu tô vendo só o PowerPoint. Só o PowerPoint? Desculpa aqui, pessoal, aqui. Vou botar aqui. Esse daqui, pronto. Tá vendo agora, pessoal? Tá vendo agora o documento Word? Pessoal, Isso, sim, estou vendo a coisa. então o diâmetro. Ajuda aí, pessoal. Quando é o diâmetro aí? Tem uma Tô interação. calculando aí. Faço cálculo aí. Não esqueça de tirar a raiz, né, pessoal? Calcule para mim, Professor, eu pessoal. cheguei em 0,303. 0,303. Deixa eu ver aqui. É da 0,3, pessoal. Isso, 0,3. 0,3 metros aqui. Então dá 0,3 metros. Então, pessoal, agora vou calcular o número de Reynolds e o D sobre K. Vou calcular o número de Reynolds agora. A velocidade é 2, né? 2. O D é 0,3. E o Ni é 1,0133. 10 a menos 5. Pessoal, quando dá o número de Reynolds aí? Quanto que dá? Pessoal, mais fácil, né? Passa 10 a quinta, menos 5 para cima, vira 10 a quinta, né? Chegaram uns 6 vezes 10 a quarta? Ok? Agora vamos calcular o D sobre K.
diâmetro é 0,3, né? K 1,52, 52 vezes 10 é menos 4 aqui. Então, arredondando aqui, pessoal, dá 2.000 aqui, tá bom? Só lembrando que o D sobre K tem que dar em cima da curva, né? Então, sempre aqueles números que estão na curva, tá bom? Então, dificilmente um exercício não terá o D sobre K na curva, tá bom? Então, é sempre os valores que estão na curva, tudo bem? Então, pessoal, pessoal, qual o valor do F? Vamos treinar a leitura no diagrama. Então, o número de Reynolds é 6 vezes 10 a quarta. O D sobre K deu 2.000, né? Então, qual o valor de F? Deu 0,021. Uma olhadinha aqui. Pessoal, deu 0,022. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, vamos fazer aqui. Vamos lá, pessoal. 10 a quarta aqui, ó. Até cruzar com 2.000 aqui, ó. Calma aí. 6 vezes 10 a quarta. Aqui, ó. 6 vezes 10 a quarta aqui. 2.000 aqui. Daqui, ó. Puxa uma linha reta aqui. Bem aqui, ó. Então, 0,0020, 21, 22 aqui, ó. Certinho aqui, pessoal.
Tá? 0,022 aqui. Ok? Uma diminuída aqui no gráfico. Agora pede para calcular perda de carga, né? Só um pouquinho na fórmula. Na fórmula aqui. 0,22. O somatório dos trechos retos é 100 metros também. A velocidade é 2. O diâmetro é 0,3 aqui. Calcule o HF para mim agora, pessoal. Deu 1,46, professor? Uma olhadinha aqui. Arredondando aqui. É 1,47 aqui, mas tá na mesma aí. 1,47 metros aqui. E aí, pessoal? O gabarito, então. Então, pessoal, quem a tarefa para lá de hoje, né? Eu envio, né? A resolução desses dois exercícios, né? Pessoal, atenção, atente-se pelo prazo, eu não consigo depois dilatar o prazo, né? Após estabelecido o prazo, não tem como alterar o prazo, né? E também, pessoal, o envio é pelo Moodle, tá bom? Não é por e-mail, né? E nem pelo fórum. Então, só vou receber as atividades que estão lá no tópico tarefa, tá bom? Ok? Tem como mostrar o resultado do Word, professor? Du? O resultado do Word. Desculpa aqui, pessoal, eu tô... Vou botar aqui. Bom vocês falarem, senão... Só dá para compartilhar um... Diminuir um pouquinho aqui. Os dois exercícios, né? Pessoal, alguma dúvida da aula de hoje? Olá, pessoal. Não, professor. Então, pessoal, então é só uma questão aí, tudo certo com as demais aulas? Vocês estão entendendo aí? Alguma dificuldade? Eu só não consegui chegar na velocidade do exercício 1, professor. Vamos lá, então. Ó, vamos fazer passo a passo. 190 vezes 10 a menos 3 dá quanto? Tá? Aí você multiplica por 4 aqui, ó. Esse 4 vai passar multiplicando aqui. Então, faço 190 dividido por 1.000 vezes 4.
divida por 3,14. E divida novamente por 0,45 ao quadrado. Vai dar 1,195. Conseguiu? R$ 190 dividido por 1.000, vezes 4, dividido por 3,14, dividido de novo por 0,45 ao quadrado. Vai dar 1,195. Já consegui aqui. Valeu. Beleza, pessoal? Pessoal, em relação às demais disciplinas, alguma dificuldade aí, alguma... Com o Tadeu, tá tudo certo aí, pessoal? Na verdade, o Tadeu estava chamando para o Meet também, era 7h40, junto com a aula do senhor. Ele tá pelo... Na minha aula aula do Tadeu... Não, calma aí. A minha tá no horário, né? Então, ele estava convidando agora há pouco, uma sala dele. Mas a aula do Tadeu... Acho que ele só estava testando. Acho que tá testando, né? Porque a aula dele é de segunda-feira, né? Isso. Ele tinha colocado até um material para entrega, acho que ele retirou do Moodle também. Certo. Aí estamos esperando E os agora. demais professores, tá tudo ok? Ele vai abrir o quarto. Pessoal, estamos aí fazendo o máximo possível, né? Para manter aí a qualidade das aulas, né? Pessoal, o que vocês estão tendo não é bem um curso à distância, porque um curso à distância, o professor grava uma aula aí e milhares de pessoas acessam o material, né? Não tem essa interação, né? Então, a aula que eu estou dando para vocês é como se tivesse uma sala de aula, né? Só que sem essa presença física, o contato entre o professor e o aluno, né? Estamos aí online, né? Eu resolvi o exercício passo a passo, né? Ou seja, eu não coloquei o exercício pronto aqui, joguei a resposta, né? Eu desenvolvi etapa a etapa aqui, né? Então, é uma aula bem customizada. Bom, pessoal, a prova, pessoal, eu não marquei ainda, né? Vou tá verificando aí. Provavelmente para o final de abril eu marco a prova. Bom, vai ser pelo Moodle, ok? Eu vou divulgar com umas 2 semanas de antecedência, porque a prova, pessoal, a prova é online, né? Então ela tem horário para fazer, né? Negócio tarefas, que você tem um prazo para resolver a tarefa, né? Entregar a tarefa, 5 dias, 6 dias, sei lá, né? A prova é no dia e pronto, né? E quem não estiver presente, né? No momento que começar a prova, fica sem nota, fica com 0. E aí, pessoal, como perdesse a prova, faltasse na prova. Entenderam, pessoal? Ok? Ok. E... Então, pessoal, então por hoje é isso mesmo, né? Então, amanhã, novamente, quando for umas 10 para 7, eu coloco o link, né? Para começarmos a aula, tá bom? Beleza? Ok, professor. Então, Beleza. encerramos a aula de hoje, então. Obrigado pela presença de todos. Não esqueçam de enviar a tarefa no prazo e dentro do tópico tarefa, tá bom? Eu não vou receber pelo e-mail, nem pelo fórum, tá certo? O fórum, aliás, pessoal, é para vocês postarem alguma dúvida dos exercícios, tá bom? Ou da teoria também, né? Então, dentro do fórum está dividido tem 2 questões lá, né? E são as questões que eu resolvi agora com vocês. Então, qualquer dúvida é só escrever lá, tá bom? Então, até amanhã, pessoal.